entrar agora, eu vou abrir no final para algumas questões, eu quero que você já pense aí algumas questões, que seja bem objetivo, e vamos pegar essa parte aí do como descobrir o que você gosta de sentir, ou como descobrir os seus valores, vamos trabalhar um pouquinho mais profundamente nesse ponto. Eu quero reforçar um tema que eu já abordei, que é, de maneira um pouco superficial, agora eu quero aprofundar um pouquinho mais, que é a busca do prazer e a fuga da dor. Nós tomamos decisões instintivas no nosso dia a dia de buscar prazer ou de afastar a dor. E essas decisões, elas são inconscientes, elas estão ligadas àquele automatismo que eu falei antes, que a gente vai construindo na nossa vida. Esse automatismo é importante porque se a gente tiver que todo dia ficar pensando em muitos detalhes, isso gera um desgaste mental muito grande, uma vez que a nossa mente, o nosso cérebro, aliás, ele consome cerca de 30% da nossa capacidade energética, daquilo que a gente produz no dia. Ou seja, nosso cérebro consome muita energia. Se você tiver que ficar fazendo muitas escolhas muito diferentes todos os dias, você vai consumir mais de 30% de energia. Então, por economia, a gente entra no automatismo. Então, você acorda de um jeito, você não pensa muito, né? Você vai lá, faz sua rotina, escova os dentes, toma banho, toma café, se veste, vai para o trabalho ou para as suas atividades. Às vezes, quando acorda, você está no trabalho. Então, isso é fruto do automatismo. Não acontece, às vezes, você está dirigindo o carro e você fala, nossa, já cheguei no lugar que eu queria chegar? É um automatismo, né? Claro que é perigoso quando isso acontece, porque vai que você se distrai e acontece alguma coisa, mas o nosso cérebro, a nossa mente tem que ter essa capacidade de nos levar para um lugar e a gente nem percebe que chegou lá e a gente estava dirigindo aquele carro. Então, por isso que eu sou ultra a favor dos carros autônomos, né? Porque vai dar menos problema no dia a dia em termos de acidentes, né? Claro que as mortes vão acontecer, mas vai ser, né? Hoje a gente pega o Brasil, são 60 mil mortes no trânsito por ano, só no Brasil. No mundo todo, 1 milhão e 200 mil pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito. Então, se a gente tiver uma inteligência um pouco melhor, não precisa ser muito melhor, mas um pouco melhor, já vai diminuir drasticamente esse número em termos de mortes no trânsito. Nós, voltando então ali ao tema, nós fazemos escolhas que estão ligadas à busca do prazer ou à fuga da dor. Quando você vai escolher alguma comida para comer, geralmente busca do prazer ou afastamento da dor? Na maioria das vezes é busca do prazer. Quando a gente cede à tentação, quando a gente exagera na quantidade, ou como você come alguma coisa que não é tão saudável, você está buscando o prazer. Aquele prazer imediato pode gerar uma dor depois, que é um mal-estar, que é você se sentir um pouco lerdo, um pouquinho lesado, mas geralmente ele deu um prazer, né? A gente gosta de submeter a nossa saúde ao nosso paladar. Então, por exemplo, eu sou louco por fritura, né? Se tem fritura, eu adoro. Prazer momentâneo da fritura, mas aquilo depois gera uma sensação, exagerei na fritura, isso aqui não cai tão bem, então... Arrependimento. Como? Arrependimento. Vem o arrependimento depois, que é a dor. Então, na maioria das vezes, com relação à alimentação, a gente busca o prazer imediato, mas sente uma dor depois. Isso quer dizer que você não deva ter prazer na alimentação? Pelo contrário, você deve buscar prazer em coisas que são mais saudáveis. E isso vai fazer com que você tenha menos dor no longo prazo e não vai submeter a sua saúde às suas papilas degustativas. A gente acaba fazendo isso muitas vezes. Então, o fato de você tomar decisões que te afastam da dor vai te fazer também um crescimento maior. E se você sentir prazer com essas escolhas que vão te afastar da dor, isso vai fazer com que você cresça efetivamente de uma maneira muito mais brilhante na sua vida. Então é importante ter essa noção. Estou tomando essa decisão para me afastar da dor ou para me aproximar do prazer. Ter essa consciência no dia a dia é muito importante. E algumas perguntas que você pode fazer para descobrir seus valores. Uma pergunta: o que você busca sentir na sua vida? Então, temos um exemplo aí antes, superação. O que mais? Dê um exemplo de coisas que você gosta de sentir na sua vida.
Sentir relaxamento. Sentir que está relaxado. Ótimo. O que mais? Desafiado. Contentamento. Né? Uma sensação de que está uma sensação de contentamento. São todos exemplos de valores. Você tem a sua lista mental aí. Aí, outra pergunta que você pode fazer. O que mais você valoriza no seu dia a dia? O que você valoriza? Dê um exemplo de coisas que você valoriza no seu dia a dia. Liberdade. O que mais? Boas relações. Ótimo. Outra pergunta. Uma coisa que você sempre valorizou na sua vida, você sempre vai atrás de sentir aquilo. É uma pergunta também para você descobrir quais são os seus valores. O que você admira quando vê alguém fazendo? Dê um exemplo aí de algo que você admira, vê alguém fazendo aquilo. Nossa, cara, que legal, queria ter essa atitude que essa pessoa teve. Dê um exemplo, por favor. Foco, ver uma pessoa focada. Nossa, que legal, aquela pessoa focada, quero ser assim. Então é um valor, provavelmente é um valor para você. Esses são alguns exemplos para você descobrir quais são os seus valores. Ou seja, estão ligados aos seus sentimentos, estão ligados às coisas que vão lhe dar prazer. E aí, depois que você chegar nesse ponto de ter uma lista dos seus valores, você vai fazer a outra pergunta. O que precisa acontecer para eu sentir esse valor? Então eu dei o exemplo no início com o Felipe. Então ele gosta de sentir superação. Aí, para ele sentir superação, ele tem que ver que ele está superando lá no exercício, aquelas coisas todas que ele falou. Ele falou uma lista ali bem completa de coisas que precisam acontecer, que ele pode fazer para sentir. Para sentir desafiado, João, o que você precisa fazer para se sentir desafiado? Fazer alguma coisa que está além do que foi pedido. Isso, então tem uma tarefa, algo foi pedido, você faz além, se sentir desafiado. É sempre algo que você faz, não que o outro faz. Aline, o foco que você falou, o que precisa acontecer, o que você vai fazer para você se sentir focada? Concentração, se direcionar para aquilo que você, definir aquilo que você realmente quer e atacar. Isso, tem que ser bem objetivo, como você falou agora. Define o que você quer fazer e vai lá e faz. Né? Você falou de relaxamento. O que você pode fazer para você se sentir relaxado? Você tem que saber que todas as outras não tem nada prendendo ou pendente. Então, você tem que ter realizado várias outras atividades para ter o teu momento de relaxamento. Cumprir as coisas que você tinha que fazer, as coisas antes, vai fazer ter aquele momento também. Exatamente. Então, veja que são exemplos bem práticos, né? Aquilo que você quer sentir e o que você precisa fazer para o que você quiser sentir. Isso, galera, de ter bem claro essas ações ou os acionadores, as coisas que você precisa fazer para você sentir aquele valor ou aquele prazer que você gosta de ter, isso gera um poder muito grande, gera uma capacidade de realização muito grande, gera um sentimento de realização e de responsabilidade que poucas pessoas têm. A maioria das pessoas fica falando, nossa, mas a economia, mas a política, mas tá chovendo, tá sol, tá calor, tá frio, mas o meu vizinho só reclama de fatores externos. Ou seja, quando a gente reclama de fatores externos, a gente não está assumindo o poder e a gente não está aumentando a nossa zona de responsabilidade. Quanto menos você reclamar, se puder não reclamar, melhor ainda. E quanto mais você assumir a responsabilidade de que as coisas que acontecem na sua vida são sua responsabilidade, não de fatores externos, é claro que nós temos influências externas, mas se você puxa a responsa para você, isso aumenta a tua zona de influência e diminui a zona de preocupação. Se você se sente muito preocupado na sua vida, quer dizer que você tem que expandir a sua zona de influência, você tem que agir mais, tem que puxar mais a responsabilidade para você e vai fazer com que as preocupações diminuam. Se você está muito preocupado, você tem que assumir mais a responsabilidade. O momento atual, isso quando eu falo não é só de Brasil, mas o mundo em geral, hoje nós temos uma cultura de assumir pouca responsabilidade sobre os desígnios da nossa existência, da nossa vida. Faz parte do nosso momento histórico, infelizmente a gente está vivendo isso. E convido você a pensar sobre isso, né? A ter essa responsabilidade.
de assumir que quando dá uma merda na sua vida, né, o cagão foi você. Né? Então, tem cocô ali, alguém fez cocô. Então, assuma essa responsabilidade, né, de que você fez aquilo. E se você fizer isso, vai aumentar essa zona de influência, vai fazer com que você tenha muito mais sensação de realização. Né? Mesmo com fatores externos que acontecem, você pode tentar minimizar esses fatores e aumentar a sua zona de influência.